Amém. Prontos para isso? Cutuca a pessoa aí do lado e diz: pronto? Afivelou o cinto? Colocou o capacete? Bora então. O título da mensagem de hoje é Ainda que. Ainda que. Ainda que o quê? Ainda que. Eu quero ler esse texto que está em Salmos, no capítulo 46, versículo 1 a 3, e diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração dos mares, ainda que as águas rujam e se agitem e os montes sejam sacudidos pela fúria. Eu amo esse salmo. Alguém conhecia esse salmo? Já tinha ouvido esse salmo? Esse salmo é maravilhoso. Sabe, hoje no mundo que nós estamos vivendo hoje em dia, tudo muda muito rápido, sim ou não? Tudo muda depressa demais. Às vezes não dá tempo de você se acostumar com alguma coisa e aquilo já mudou. Às vezes não dá tempo de você rir de uma piada e não é mais piada. Às vezes não dá tempo de você salvar a figurinha e mandar no grupo da família, que aquilo a família diz: oh, isso aí já é do ano passado. Não dá tempo, a gente não consegue acompanhar as mudanças que acontecem todos os dias em absolutamente todas as esferas da nossa vida. Nem mesmo aquilo que é meme e é engraçado num dia continua sendo no outro. Alguém me acompanha, gente? Sabe, onde é que estão o pessoal que está com 30 anos agora? 30. Ok, você não sentiu, obrigado, foi o Caio, obrigado Caio, obrigado, o Caio está comigo, o Caio é dos meus, é isso mesmo. Você não sentiu quando você fez 30 anos, parece que você virou um velhaco? E parece que o mundo girou tão rápido que você disse: caramba, eu não sei nem mais as gírias do pessoal que está falando. Alguém me acompanha, alguém de 30 anos me acompanha. Cara, é tudo muito rápido, tudo passa tão rápido. Um dia desses, eu estava com os meus filhos, eu tenho 2 filhos, para quem não sabe, agora um tem 7 e o outro tem 6 anos. E eles olharam para mim e disseram, depois de uma brincadeira que eu fiz: nossa pai, isso é tão anos 90. Eu disse: como é que é? O que você entende de anos 90? Você nasceu em 2017, você em 2019. E eu disse: filhos, até ontem vocês achavam graça no Pintinho Pio. Como é que vocês não acham mais graça nesse negócio? Ai pai, isso é tão velho, isso já passou, não tem mais graça. Como que isso não tem mais graça? Isso tudo é uma brincadeira, obviamente, só para a gente descontrair, mas voltando à nossa vida, voltando àquilo que é sério, voltando àquilo que nós estamos falando aqui, você não sente que às vezes as coisas importantes também estão indo rápido demais? Estão indo depressa demais na nossa vida? Alguns de nós sentem que os anos estão passando depressa demais, e a gente olha para trás e diz: meu Deus, quando que esse menino criou barba? Quando que isso aconteceu? Quando que os meus bebês viraram adultos independentes? Quando que as coisas saíram de lugar tão rápido? Você não sente às vezes que tudo está mudando tão rápido que às vezes fica um pouco difícil de encontrar o seu lugar? Encontrar o seu lugar às vezes na família, encontrar o seu lugar às vezes no ambiente de trabalho, encontrar o seu lugar às vezes em uma nova cidade. Temos pessoas que vivem em uma cidade que não nasceram aqui? Óbvio que sim. É melhor, temos pessoas que nasceram em Balneário Camboriú aqui conosco hoje. Vocês merecem uma salva de palmas. Ok. Vocês são raros, porque nós invadimos a terra de vocês e vocês nos acolheram com amor. Muito obrigado por isso. Oi? Mas Itajaí, todo mundo nasce Itajaí, amigo. Mas tá bom, a próxima a gente dá uma salva de palmas para os... Como não chama itagiense, né? Como é que chama? Peixe? É assim que chama mesmo? Peixeiro. Ok. Gente, volta. Não sente que às vezes as coisas mudam tão rápido que é tão difícil encontrar o nosso lugar na família, quem sabe, nos negócios, quem sabe num grupo de amigos. Às vezes nós mudamos o nosso grupo de amigos e é tão difícil encontrar o nosso espaço porque as coisas estão avançando rápido. Não é sobre ser jovem ou ser velho, é sobre a velocidade em que tudo no mundo muda a toda hora.
Numa hora parece que está tudo bem, isso eu sei que já aconteceu com todo mundo aqui. Numa hora parece que a sua vida está indo tudo bem, todas as coisas estão no lugar certo, parece que está tudo em ordem no seu trabalho, parece que está tudo em ordem na família, com a esposa, com o marido, com o companheiro, companheira, está tudo em ordem, até hobby você encontrou, você teve tempo, parece que está tudo em ordem, mas daqui a pouco tudo muda. É como se num estalar de dedos todas as coisas começam a acontecer. Ontem nós estávamos em um aniversário de uma pessoa aqui da igreja, de um voluntário aqui da casa, e eu conversava com um outro voluntário que estava na festa também, e a gente estava falando sobre uma pessoa, e a gente estava dizendo, puxa vida, como é que pode? Às vezes parece que aquela máxima de que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar é a mais pura mentira, porque às vezes na nossa própria vida, na nossa própria cabeça, parece que caem 10 raios um atrás do outro. Você sente isso também? Parece que tudo muda rápido. Nada que antes nós víamos como algo sólido, algo que servisse de plataforma para nós continuarmos a nossa vida, continuarmos os nossos relacionamentos, parece que tudo isso sai debaixo dos nossos pés. E a gente fica olhando para o lado e diz, o que aconteceu? Qual foi o botão que eu apertei que me catapultou para um lugar completamente novo, completamente desconhecido? Talvez, como eu disse nos negócios, tudo indo tão bem, e às vezes é uma coisinha, é um funcionário, é um chefe, é um gerente que mudou. É uma briga, é alguma coisa que muda completamente todas as nossas relações. Aí nós começamos a sentir que parece que nada que nós achávamos que era confiável, na verdade é confiável. Nada que nós achávamos que era estável, era de fato estável. Nada parece ser a mesma coisa para sempre. Mas eu quero falar sobre esse salmo que nós lemos, o Salmo 46. O Salmo 46, sabe que o salmo nada mais é do que uma música, certo? Se você não sabe, você descobriu agora. É um livro de poesia e de música. E esse Salmo 46, ele literalmente foi escrito por um grupo de pessoas. E o Salmo 46 não é só mais uma música, não é só mais uma canção. Antes disso, saibam que músicas, muitas vezes, servem como uma declaração da nossa alma para Deus. Você sabia disso? É por isso que o momento de adoração aqui na nossa casa não é um momento de preencher um espaço do culto, para logo chegar então no momento da mensagem. Não. Isso aqui é uma declaração da nossa alma para Deus. Nós cantamos quão digno e quão poderoso é o nosso Deus. A nossa adoração é cantada para entrar num lugar sobrenatural, mas ela tem uma ação imediata naquilo que é natural na nossa vida. Por isso, não desperdice nenhum momento de adoração. Chegue antes de começar o momento de adoração, é um momento importantíssimo para a sua alma e para a minha alma. Quantos estão comigo? Às vezes, canções são a mais pura oração. Há vezes na nossa vida que nós não conseguimos orar, que nós estamos ou com muita vergonha de Deus, ou estamos tão angustiados, tão pesados no nosso coração, que dizemos, Senhor, sabe aquele momento que você não quer nem colocar as palavras para fora? Você não quer nem sequer dizer, eu não quero falar nada. Às vezes canções e músicas são as mais puras orações da nossa alma para Deus, e Deus responde isso. Mas sabe, essa música, o Salmo 46, foi escrita por um grupo de pessoas chamadas coraitas. Eles fizeram essa música, olha que nome maravilhoso. Essas pessoas eram conhecidas como coraitas porque elas eram filhas de um homem chamado Corá. Sabe que Corá na Bíblia foi um homem que se rebelou contra a liderança de Deus, se rebelou contra os mandamentos de Deus, contra os líderes que Deus havia colocado, e Deus castigou severamente esse homem. Mas sabe, os filhos deles eram cantores, eram músicos na casa de Deus. Eles cantavam todos os dias na casa de Deus, adorando o nome do Senhor. E o pecado do pai dele não impediu que os filhos continuassem a fazer parte da adoração a Deus. Fica aqui um grande parênteses para nós. Aquilo que a sua família fez, aquilo que os teus pais fizeram, aquilo que a sua mãe, a sua avó fez, isso nada tem poder na tua vida hoje. Nós somos livres e libertos pelo sangue de Jesus na cruz, e nós não precisamos viver à sombra dos pecados e das fragilidades do passado, dos nossos antepassados. Quantos dizem amém a isso? Então, eles escreveram essa música e cantavam no templo, e cantavam músicas sobre aquilo que estavam vivendo.
Muitas vezes, essas músicas eram uma declaração sobre dias difíceis que a nação estava vivendo. E eles escreviam. Então, se a nação estava em guerra, se pessoas estavam invadindo, eles escreviam músicas, para que essas músicas servissem de ânimo para a alma dos israelitas, e adoração a Deus, e clamor, e um pedido de ajuda e socorro de Deus. Sabe, talvez hoje você esteja aqui precisando de uma declaração como essa sobre a sua vida. Qual declaração, Will? Essa que nós acabamos de ler. Deus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. Deus, o Senhor é auxílio sempre presente nas minhas adversidades. Senhor, e é por causa disso que eu não vou temer, ainda que a terra trema, ainda que os montes afundem no coração dos mares, ainda que as águas rujam e se agitem, e os montes sejam sacudidos pela fúria, ainda que tudo saia debaixo dos meus pés, ainda que aquilo que eu tinha como garantido mude na minha vida, ainda que me abandonem, ainda assim eu não vou temer, porque Tu és a minha força, a minha fortaleza, o meu refúgio e o socorro sempre presente. Sabe, eu e você sempre procuramos por segurança, por coisas que não mudem com a maré, não mudem com qualquer sopro de vento. Quando nós fazemos negócios, cada um de nós, seja você um empresário, uma empresária, seja você que trabalha para uma outra empresa, seja o que for, nós sempre pretendemos no nosso trabalho, nos nossos planos, nos nossos sonhos, apostar em coisas que não mudem com o vento, apostar em coisas que outras coisas pequenas não influenciam os nossos negócios, não influenciam os nossos sonhos. Nós sempre procuramos nos relacionar com pessoas que são mais estáveis do que nós. Isso faz parte da natureza humana, porque nós sabemos que na estabilidade nós podemos crescer, na instabilidade não se pode crescer. Quando se constrói uma casa, ninguém constrói casa sobre um terreno instável. Temos arquitetos e engenheiros aqui que poderiam dizer isso muito bem. Você procura um solo estável, e se o solo imediato, as bases, os fundamentos não são estáveis o suficiente, você cava e perfura até encontrar algo estável para sustentar a construção que você está pretendendo construir. Nós procuramos na nossa vida estabilidade financeira, procuramos estabilidade sentimental, procuramos estabilidade nos nossos planos, nos nossos sonhos. Nós queremos estar crescendo, mas nós não queremos viver uma montanha-russa, porque montanha-russa é conhecido como algo instável. Uma hora está aqui, uma hora está lá. Nós procuramos e buscamos por estabilidade. Sabe, eu quero te mostrar como esse salmo, essa música, fala uma das maiores verdades bíblicas sobre como viver a vida de modo que as temporadas e as adversidades não nos derrubem a qualquer momento. Vocês estão prontos para isso? Sabe, em tempos onde tudo muda mais rápido do que os nossos pensamentos, nós precisamos aprender a nos segurar naquilo que não muda, naquilo que é imutável. Porque se nós construirmos qualquer coisa da nossa vida, qualquer pensamento, qualquer sonho sobre algo que se move constantemente, nós com certeza não passaremos do térreo, da construção do térreo. Dá para entender? As coisas caem antes de nós podermos continuar. Porque aquilo que é imutável é seguro, é estável. E aquilo que é seguro e é estável, nos faz viver uma vida plena e abundante, e nos faz viver na certeza de que podemos ter um futuro. Enquanto nós vivemos dias de instabilidade, nós nem sequer pensamos no futuro. Quando nós somos jovens, como eu, no auge dos seus 22 anos, como eu, amém? Petros também. Quando nós somos jovens, estamos começando a nossa vida, começando a nossa carreira, começando os nossos relacionamentos, nós ainda não estamos, é difícil você conseguir mirar lá no futuro. Algumas pessoas mais disciplinadas, mais metódicas, conseguem já olhar para o futuro, mas é difícil, nós apenas vamos vivendo. Quando nós somos adolescentes, quando nós somos jovens, na escola, na faculdade, nós apenas estamos, nós sabemos o que queremos, muitas vezes, ok, eu quero isso para a minha vida, eu quero aquilo, mas nós estamos
estamos olhando porque as coisas ainda são muito instáveis. Ainda tem muito chão para se mexer embaixo dos nossos pés, até que a gente possa ficar firme e dizer, pronto, é isso aqui. É sobre isso que eu vou construir, sim ou não, gente? É sobre isso que eu vou levar a minha vida. Então nós procuramos uma vida de estabilidade. Agora, a verdade é que tudo ao nosso redor tem a grande possibilidade de mudar a qualquer momento. Nada do que você enxerga, nada do que você sente, nada do que você vê nesse mundo é imutável e sólido o suficiente para você dizer, isso é para sempre. Qualquer coisa que você esteja pensando agora, você vai perceber que nesse mundo, tudo que você olhar e experimentar, você pode dizer, isso não é para sempre. Isso pode ser que seja para sempre, mas isso não me garante que é para sempre. Agora, eu quero falar para você, nesse Salmo 46, sobre aquilo que não muda. E aquilo que não muda são as qualidades de Deus, são os atributos de Deus, é o que o salmista fala a respeito de quem Deus é. E eu quero te mostrar como construir a sua casa, como construir os seus planos, os seus sonhos, o seu casamento, a sua empresa, os filhos, a educação. Como construir sobre algo que, por mais que os ventos soprem, ele é estável, ele é inabalável, ele é permanente, ele é eterno e ele te sustenta. Amém? Nós precisamos aprender a despertar para as qualidades de Deus, despertar para quem Deus é realmente, despertar para conhecer o Criador, porque isso nos fará viver de verdade, ainda que tudo mude, ainda que tudo mude. Em primeiro lugar, nesse salmo, nós vemos que refúgio é o que Deus é refúgio. O salmista diz, Deus, Tu és o meu refúgio. Refúgio é o lugar que nós escolhemos para nos esconder quando estamos nos sentindo ameaçados pelo perigo ou pelo inimigo. É isso que é uma das definições de refúgio, é isso. É um lugar seguro, é um lugar de esperança, é o lugar onde aquilo que nos faz mal fica afastado de nós. Estão comigo? Um lugar de esperança, um lugar de salvação. Você já viu esses filmes? Não vou dizer de terror, senão vocês vão me julgar, que vocês são desse tipo. Não, brincadeira. Esses filmes qualquer que mostram adolescentes ou jovens correndo e com medo, e vem um monstro atrás deles, seja qual monstro for, se é um assassino, seja o que for, e eles estão procurando algum lugar para se esconder, e eles saem correndo, e por aqui não, e eles escolhem um lugar para se esconder. Vocês já viram que o primeiro lugar que esse povo de filme gosta de se esconder é num casebre de madeira caindo aos pedaços, com frestas desse tamanho, com um telhado de chapa bem duvidoso e uma porta amarrada com uma corda? Vocês já viram isso? Você está olhando o filme e dizendo, cara, você está brincando comigo, é sério? Tanto lugar, se você subir numa árvore é mais seguro do que isso aí, meu amigo. Olha o tamanho dessas frestas, qualquer mão entra por aí, qualquer motosserra entra por aí, qualquer bomba entra, sai daí, meu amigo, isso não dá para te esconder. Nenhum animal se esconderia num canto desse, e você, animal abençoado, vai se esconder ali. Não te dá uma gana de dizer, por que você está se escondendo nesse lugar, cara? Isso não é um refúgio de verdade, isso não é algo que vai te proteger, não dá, sai daí. Por que eles escolhem tão mal? Por que vão logo para esse casebre caindo aos pedaços, com frestas do tamanho de uma mão nas paredes? Sabe, eu e você, muitas vezes na nossa vida, nós escolhemos refúgios como os filmes de Hollywood escolhem refúgios. Nós não escolhemos lugares que realmente vão nos proteger, mas escolhemos a primeira coisa que vemos. E ficamos com a falsa sensação de que aqui estamos protegidos, aqui estamos seguros. Sabe, quando eu e a Débora casamos, nosso primeiro apartamento era no térreo. Nós escolhemos um apartamento no térreo, o apartamento do térreo nos escolheu. E como apartamento no térreo, obviamente as janelas dão diretamente para a rua. Se alguém passava do lado, podia olhar, e aí, como é que está esse filme aí, está legal? Era normal, nós vivíamos com as janelas fechadas, umas janelas super seguras, de alumínio, sem trava, sem tranca nenhuma. Uma criança fazia assim, ó, opa, abriu. Tio, posso pegar a bola aí dentro? Não tinha segurança nenhuma aquele apartamento, nenhuma segurança.
Mas sabe de uma coisa? Toda vez que eu tinha problemas no trabalho, problemas na vida fora do meu apartamento, eu só pensava numa coisa: que vontade de voltar para o meu apartamento, porque lá eu me sinto seguro. Até que um dia eu literalmente senti o Espírito Santo dizendo: cara, tu acha que o teu apartamento é seguro? Olha para as janelas da tua casa, olha para as portas da tua casa, não tem segurança nenhuma aí, isso é falso. E é óbvio que o Espírito Santo não estava falando da minha casa, o Espírito Santo estava falando de onde eu estava depositando a minha confiança e escolhendo os meus refúgios. Às vezes escolhemos refúgios que mais parecem um casebre com frestas desse tamanho, com uma porta amarrada com cordas. Ao invés de escolhermos lugares de esperança, lugares de paz, lugares impenetráveis, lugares seguros de verdade, nós escolhemos nos refugiar nos conselhos de pessoas que não amam a Jesus. Escolhemos ouvir mais o que os mágicos da internet dizem sobre Jesus. Escolhemos confiar mais nos profetas dos eventos vazios de Jesus. Escolhemos ouvir mais no youtuber famoso com milhões e milhões de visualizações do que na palavra de Jesus. Escolhemos confiar no que aquela pessoa que nunca me viu falou ao meu respeito, a respeito do meu relacionamento. Escolhemos nos refugiar nas palavras de pessoas que nunca construíram o reino de Deus, mas que agora ensinam como obter sucesso no reino de Deus. Como é que é? Escolhemos encontrar abrigo muitas vezes no dinheiro, nos carros, nas empresas, em novos relacionamentos. Mas deixa eu te falar uma coisa: tudo isso passa com um sopro. Acabou. Do dia para a noite. Eu acho que todos nós somos adultos aqui e já vivemos tempo suficiente nessa terra para saber que as coisas que nós tínhamos como mais garantidas passam num sopro. Todos nós já vivemos o suficiente para saber que as coisas mudam e mudam depressa. Mas não é sobre esse tipo de refúgio que o salmista está falando. Eles estão falando sobre aquele que é uma fortaleza impenetrável, estão falando sobre aquele que protege os seus, estão falando daquele que foi o único que teve poder de enfrentar a morte e vencer. Os salmistas estão falando do alfa e do ômega, ou seja, daquele que estava no começo de todas as coisas e daquele que estará no fim de todas as coisas. Estão falando daquele que é o Rei dos Reis, estão falando daquele que é o Deus forte em batalha, estão falando daquele que é a rocha inabalável. Sabe, países em guerra têm os seus bunkers. No mês passado, eu e a Débora estávamos numa conferência e um dos pastores que estava lá, ele é pastor, ele e a esposa são pastores em uma igreja em Israel, dentro de Israel. E eles estão vivendo dias difíceis, todos nós sabemos disso, há muitos anos. E os últimos têm sido muito difíceis. E eles contavam quais eram os desafios, não de pastorear em Israel, não de ter uma igreja em Israel. Eles contavam quais eram os desafios diários de viver em Israel. Como é que está sendo para vocês? E ele contava com um tom até mesmo triste e amedrontador, dizendo: sabe, uma das coisas mais difíceis é desconectar a sua mente do problema que você está vivendo. É muito difícil, porque nós vivemos em guerra, vivemos com bombas caindo, e sabe, todos lá têm no seu celular aplicativos, um aplicativo do governo, e as sirenes, antes de tocarem na cidade, todos os celulares, quando nós estamos prestes a ser atacados por bombas, por bombardeios aéreos, todos os celulares apitam, para que todos saiam correndo com tempo, para se esconder nos bunkers. E nós temos que pegar todas as nossas coisas, carro, se tem carro, se está dirigindo, você sai do carro e procura um lugar de abrigo, que é sinalizado por toda a cidade. Nós vamos para um lugar seguro, para um lugar onde nós vamos nos salvar. E o que ele contava para mim, ficou na minha cabeça. Eu disse: cara, como é que alguém consegue viver desse jeito? E na mesma hora o Espírito Santo dizia: vocês vivem desse jeito. Ele contava que no mês anterior eles tinham saído de férias. E eles foram para um dos países mais seguros da Europa. Eles foram para a Suíça de férias. E eles estavam no quarto do hotel, dormindo. E eles esqueceram de deslogar o aplicativo do governo de Israel. Enquanto eles estavam dormindo, o aplicativo começou a soar.
Eles estavam na Suíça. E eles se levantam rápido, toda a família, pegam a família dentro do hotel, começam a procurar. E quando eles vão sair do quarto, eles dizem: nós não estamos mais em Israel. Mas aquilo fica dentro de nós o tempo todo. Eu preciso procurar um lugar seguro. Eu preciso procurar um lugar que foi testado e foi aprovado, um lugar que é forte o suficiente, que é resistente o suficiente, não qualquer lugar, mas aqueles que foram testados e aprovados, no caso deles pelo governo, que tem concreto forte armado, uma porta forte, onde todos lá dentro vão sobreviver. Sabe, nós precisamos aprender na nossa vida a procurar abrigos fortes contra tempestades, abrigos fortes o suficiente contra as marés, abrigos fortes o suficiente contra as bombas que nos são lançadas. Nós precisamos aprender a não entrar em qualquer lugar. Deixa eu falar uma coisa para vocês: abrigos não são criados para prender pessoas lá dentro. Abrigos são criados para proteger as pessoas que estão dentro daquelas que estão fora. Sabe, Jesus é o nosso abrigo. E diferente do que muitas pessoas pensam a respeito de Jesus Cristo, Ele não está aqui para nos aprisionar em seus dogmas e doutrinas e religião, que muitas vezes é estúpida e que não tem nada a ver com Jesus. Ele está aqui para nos proteger. Abrigo, o Senhor Jesus, Deus, está para nos proteger daquilo que está lá fora. Não caia nessa de que Jesus quer te aprisionar, bitolar a tua vida, comandar tudo e que você não possa viver mais. Na verdade, Jesus quer te abrigar para que você possa viver a vida em abundância. Ele quer te cuidar, te preservar, te salvar. Então, entenda que o abrigo verdadeiro é Jesus. Ele é o nosso abrigo. Eu comi todo o meu tempo hoje. Jesus, está errado isso, vocês estão me enganando. Segundo lugar, a segunda qualidade de quem Deus é em nós é que Ele é a nossa força. Deus é a nossa força. Olha o que Isaías diz no capítulo 40, versículo 29 e 31, diz: aos cansados Ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens podem se cansar e os moços podem tropeçar e cair, mas os que confiam no Senhor recebem novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem a força, andam e não se cansam. Você entendeu o que diz? Os que confiam no Senhor recebem novas forças. Você está precisando de força? Você está precisando de ânimo? Os que confiam no Senhor recebem novas forças. Quando você se sentir sem força para continuar, sem força para prosseguir, sem força para continuar tentando, olha para cima e diga: Senhor, eu creio que Tu és a minha força. Por isso eu te peço agora, me enche de força, me enche de coragem, me enche de vigor para continuar, porque aqueles que confiam no Senhor têm suas forças renovadas. Não sou eu que estou dizendo, gente. Não é o Instagram, nem o YouTube, nada disso está dizendo, é a palavra do Senhor, é uma promessa dEle, para mim e para você. Aqueles que confiam no Senhor, têm as suas forças renovadas, podem voar no alto como as águias. Não só força, mas que coragem, que confiança. Você sabe que a águia, ela plana no céu, como se nada tivesse acontecendo? Você sabe disso? Nada preocupa a águia enquanto ela está no céu. Sabe por quê? Porque a águia não tem predador natural. Não tem nada que possa contra ela. Ela está lá em cima, ela está voando. Sabe, a Bíblia diz que quando nós confiamos no Senhor, temos as nossas forças renovadas e podemos voar no alto como as águias. Nós não precisamos mais temer mal algum, porque não há predador suficiente para aqueles que estão em Cristo. Estão comigo, igreja? O texto diz: os que confiam no Senhor recebem novas forças. Você está precisando de novas forças. Você está precisando de fôlego nos teus dias. Entrega a confiança do teu resultado nas mãos do Senhor. Você deseja voar como as águias no céu, ter resultados, quer correr e não perder as forças. Confia no Senhor. Talvez você está pensando: nossa, isso é tão fácil falar. Realmente, é muito fácil falar. Difícil é viver.
Difícil é confiar no Senhor quando o vento está batendo e você precisa tomar a decisão se você vai agradar o Senhor ou se você vai agradar os homens, se você vai agradar o Senhor ou você vai agradar a sua esposa, se você vai agradar o Senhor ou você vai agradar o seu chefe, se você vai agradar o Senhor ou se você vai agradar os amigos ao seu redor. Se você vai ter mais medo de perder o Senhor que te enche de novas forças ou de perder as novas amizades que você fez. Há momentos em que nós precisamos escolher os que confiam no Senhor. Os que dão passos de confiança na direção do Senhor, têm as suas forças renovadas e voam como as águias nos mais altos céus. Sabe, algumas tradições dizem que Deus é a nossa fortaleza. Se você pegar talvez a sua Bíblia, ao invés de força vai estar escrito fortaleza. Nós sabemos o que é uma fortaleza. Uma fortaleza é algo bem diferente de um casebre de madeiras, com frestas na parede, com uma porta duvidosa. Uma fortaleza, na verdade, é o oposto disso. Tem paredes grossas de pedra, uma porta de ferro fundido, torres altas de vigia. É algo impenetrável. É construído para isso. É construído para defender as linhas dos inimigos. O mais importante para mim nesse texto, quando fala fortalezas, é como as fortalezas eram construídas nos tempos de Jesus, nos tempos bíblicos também do Antigo Testamento, nas civilizações antigas. E sabe, a engenharia não mudou tanto de lá para cá. Ela ficou mais moderna, mas os conceitos continuam muito parecidos. Toda fortaleza, tudo aquilo que se queria construir de forma sólida e forte, começava não com os alicerces, mas começava com uma pedra, e essa pedra era chamada pedra principal ou pedra fundamental. Essa era uma grande pedra, ela era quadrada e muito esquadrejada, ela era reta, ela era quase perfeita, e todos diziam que ela tinha que ser o mais perfeito possível, e sobre essa pedra começava a se construir os fundamentos e as bases, os alicerces daquilo. Essa pedra daria não somente sustentação no terreno, mas ela também daria o que nós chamamos de esquadro, que faz com que a construção fique reta ou fique torta. Essa pedra fundamental, a principal, era como todas as fortalezas eram construídas, era como as casas dos romanos eram construídas, era como os castelos e os impérios todos eram construídos. A pedra principal era a primeira coisa. Sem ela, nada podia subir dali, porque se colocasse os alicerces no chão, mas dia menos dia, tudo iria ruir, tudo iria balançar. Eu amo isso. E eu amo o que Paulo diz em Efésios, aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20, a respeito disso. Escuta aí, vocês são, quem? Eu e você, nós, a igreja de Cristo, eu e você, nós somos como um edifício, e estão construídos sobre alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. Os alicerces foram os apóstolos e os profetas que colocaram. Isso fala a respeito do ensinamento das leis de Deus, a respeito de como nós deveríamos viver nessa vida. Colocaram os alicerces. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. É Ele que mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Sabe de uma coisa? Jesus é a pedra fundamental, Ele é a pedra principal da nossa fortaleza, Ele é o que torna o edifício que é a igreja uma verdadeira fortaleza. Meu irmão, minha irmã, se tirar Jesus, somos como um casebre de madeira, com frestas enormes, uma porta duvidosa e sem metade do telhado. Não somos mais uma fortaleza. Se tirar Jesus, não somos nada. Sabe, muitos vêm à nossa casa, a esse lugar, a nossa família, e testemunham dizendo todas as semanas: eu nunca me senti tão bem recebido, eu nunca me senti tão amado, tão protegido. Isso não somos nós, isso é Jesus em nós.
Não somos nós, igreja Zoe, não somos chamados a fazer o que os outros fazem. Escuta isso, não somos chamados a financiar eventos, não somos chamados a fazer lobby com a política, não somos chamados a buscar influência, não somos chamados a entrar nas trends do momento. Nós temos um valor maior, nós temos uma importância maior. Estamos sendo chamados a construir um edifício não físico, mas espiritual, sobre a pedra fundamental que é Jesus, sobre os alicerces que os apóstolos construíram. Somos chamados a fazer parte da fortaleza de Cristo para as pessoas, que é a igreja local. Nós estamos envolvidos em algo mais importante. Não percamos de vista aquilo que é fundamental, não percamos de vista aquele que é a pedra principal das nossas vidas. Não é o teu chefe que é a pedra principal da tua vida, não é o teu marido, não é a tua esposa, não são os teus filhos, não é o teu negócio recém-conquistado, não é o teu cachorro, não é nada a não ser Jesus. Quando a nossa confiança está com os pés bem plantados, bem fincados na rocha que é Cristo, tudo pode passar, ainda que a terra treme, ainda que os mares rujam, ainda que as montanhas sejam engolidas, ainda que a terra passe, eu estarei forte, pronto, estabelecido naquele que é a minha rocha, naquele que é a minha segurança, naquele que é o meu porto seguro. O dinheiro não manda em mim, as pessoas não mandam em mim, Deus é a minha rocha. Pessoas que estão com dor, sofrendo, estão por aí, desesperadas. Pessoas estão por aí quebradas, como eu já estive, como você já esteve. Pessoas estão por aí doentes, como eu já estive, como você já esteve. Pessoas estão por aí chorando, como nós choramos muitas vezes, e como nós já choramos sem a esperança que é Cristo. Pessoas que precisam mais do que trends, mais do que memes, mais do que ideias, mais do que reels, mais do que coisas que passam rápido e mudam rápido. Pessoas que precisam viver de uma outra forma. Sabe, talvez você está aqui hoje e você seja uma dessas pessoas. Eu preciso te dizer, nós estamos aqui, eu estou aqui por você. Eu estou aqui para você, essa igreja está aqui para você. Eu já estive em lugares como esse, eu já senti na minha pele como é, e também presenciei o dia que o Senhor Jesus me trouxe para uma nova vida, me colocou com os pés firmes sobre a rocha, me deu segurança, me deu fortaleza, e me disse: você não precisa temer, eu renovo as tuas forças. Saiba, você que está aqui se sentindo dessa maneira, você não está mais sozinha, você não está sozinho. Aqui tem pessoas que ainda não te conhecem, mas já te amam. Eu já estive desabrigado, eu já estive sem força, mas Cristo Jesus, que é a minha força e é o meu abrigo, me achou e me somou a sua fortaleza, que é a família de Deus, que é a igreja local. Eu encontrei vida, eu encontrei segurança, eu encontrei família, eu encontrei propósito. Eu encontrei um lugar no mundo, eu encontrei bases sólidas, onde as mudanças climáticas do meu dia a dia não me balançam mais, não me sacodem mais. Will, você não fica triste? Às vezes fico, mas nunca desanimado. Will, você não perde às vezes completamente as estribeiras e fica maluco com as coisas da vida? Sim, mas nunca perco a esperança. Will, mas você não tem dias difíceis que afligem a tua família, que afligem o corpo da tua família? Eu tenho, todos têm, mas sabe de uma coisa? Nada disso me deixa confundido, porque eu sei aonde eu estou pisando, e naquele que eu estou construindo a minha vida, não me confunde jamais. Nem vai dar para o ponto 13, já acabou. Esse terceiro lugar Deus é o nosso socorro. A última descrição desse salmo: Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa força, Deus é o nosso socorro. O texto diz: socorro que não falta em tempos de aflição. Não é um socorro como alguns soldados dão a outros soldados feridos.
que depende de como está o momento. Se o soldado está ferido, o campo de batalha está tranquilo, não tem ninguém que possa me ferir, então outros soldados vão lá, não, eu vou te ajudar, vem aqui, vamos te pegar. Mas se o campo de batalha tem bala para cá, bomba para cá, exército subindo, faca em cima de faca, e tem alguém ferido, diz, cara, eu não vou arriscar minha vida. Não é esse tipo de socorro que vem às vezes, que vem se tudo colaborar, que vem se o clima estiver agradável, que se não estiver chovendo, se tiver sol, se tiver tudo, aí o socorro vem. Não. O texto diz socorro que não falta em tempos de aflição. Quanto mais aflição, mais presença do socorro. Talvez você esteja aqui hoje dizendo, sabe, eu sinto que Deus me abandonou. Esse é um sentimento normal. Não fica tão triste de sentir isso. Não te sinta culpado disso. Eu sinto que Deus me abandonou, eu sinto que, sabe de uma coisa, acabou para mim, não tem mais socorro para mim. Eu sinto que não tem mais tempo para mim, eu sinto solidão o tempo todo. Eu sinto que estou empurrando um trem, carregando um trem sozinho, sem ajuda, sozinha. Deixa eu te dizer hoje isso, Deus quer ser o teu refúgio, Ele quer ser a tua força, e Ele deseja ser também o teu socorro. Ei, eu estou dizendo isso para alguém aqui nessa manhã. Deus ainda não terminou com você. Ele é o Deus que chega bem a tempo. Ele é o Deus que adora o impossível. Ele é o Deus que adora o milagre. Deus nunca chega tarde, Deus nunca desiste, e Deus nunca se rende. Para terminar, o Salmo 46 que nós lemos, a segunda frase, se a gente puder colocar na tela, diz: por isso não temeremos. Por quê? Porque Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, e Deus está sempre presente nas minhas adversidades, é o meu socorro. E diz: por isso não temeremos. Essa palavra é uma palavra hebraica, e na palavra hebraica, essa palavra significa não só um medo, porque a gente sabe que tem medo e medo. Tem medo de, não sei, tem medo de barata e tem medo de morte, certo? Tem vários tipos de medo. Essa palavra não significa um medo qualquer. Essa palavra significa um susto. Quando você toma um susto muito grande e aquilo te faz tremer de medo. Sabe quando você é cheio de adrenalina por um susto e você fica tipo, sabe? Você não consegue controlar suas mãos, você não consegue controlar os seus pés, você começa a tremer de medo. Esse temer é o pavor que nos faz tremer. O que Deus está dizendo, o que os salmistas estão dizendo a respeito de Deus é: porque Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu socorro, eu não vou me assustar, eu não vou tremer de medo, ainda que a terra trema, ainda que as montanhas tremam, ainda que tudo seja sacudido, eu não vou tremer, porque estou com os meus pés sobre a rocha fundamental, que é Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 a 9, quando ele diz: em tudo, escutem isso, eu amo de paixão esse versículo. Sabe, esse versículo, se existe versículo de cabeceira, esse é o meu. E o apóstolo Paulo diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, surpresos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos. Aquilo que você está vivendo na sua vida pode te surpreender, mas não deve te fazer parar. As circunstâncias difíceis que você está vivendo na sua vida podem te atribular, mas não te angustiar. Você pode te surpreender, mas não desanimar. Você pode ser perseguido, mas não vai ser abandonado, porque aquele que prometeu e começou uma boa obra na sua e na minha vida também é fiel para terminar até o dia de Cristo. Não tenha medo, Ele é o nosso socorro. Não tenha medo, Ele é o nosso refúgio. Não tenha medo, Ele é a nossa força. Eu quero orar por você. Eu quero orar por aquelas pessoas que hoje estão decidindo, sabe, eu gostaria tanto que Jesus fosse a minha pedra principal. Eu gostaria tanto de poder viver desse jeito, que ainda que eu passe por
adversidades, ainda que eu passe por dificuldades, eu sei que eu não preciso viver angustiado. Eu gostaria tanto de viver sabendo que ainda que eu passe por surpresas, eu posso não desanimar, porque Cristo já venceu no meu lugar. Eu gostaria tanto de viver a vida sabendo que eu vou passar por perseguições, mas nunca vou ser abandonado, porque Ele é fiel, Ele prometeu que estaria comigo todos os dias até o final dos tempos. Eu posso até ser derrubado, mas nunca serei destruído. Deixa eu te falar uma coisa, um evangelho que te ensina que através de Jesus você vai ter tudo o que esse mundo puder dar para você, não se chama evangelho. Quem falou isso em primeiro lugar não foi Jesus. Na verdade, Jesus nunca disse, quem falou isso foi o diabo. Ele disse: Jesus, se tu te prostrar, se ajoelhar na frente de mim, eu vou te dar todo esse reino. Foi ele que disse, foi Satanás que disse, não foi Jesus. Jesus não morreu numa cruz para que eu fosse rico. Jesus não morreu numa cruz para que eu tivesse tudo o que eu sonho. Isso não é evangelho, não é Bíblia. Ah, Will, mas eu não vou ter. Trabalha, bota a mão. A Bíblia diz que Deus abençoa o fruto do meu trabalho. Ou seja, que Deus abençoa aquilo que eu faço com as minhas mãozinhas, e não aquilo que eu não faço com elas. As bênçãos do Senhor não caem do céu sobre todos aqueles que digam: eu creio em Jesus, pronto, agora eu vou desatar. Deus vai desatar, jogar lá do céu, de balde, todas as bênçãos financeiras sobre a tua vida, todas as curas que você precisa, porque afinal de contas você merece, afinal de contas você se dobrou a Jesus, então tudo é teu. Isso não é evangelho. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos perseguiriam, correriam atrás de nós. Mas Jesus morreu numa cruz para me salvar, para fazer aquilo que eu não podia fazer por mim. Jesus morreu numa cruz para que eu fosse livre. Jesus morreu numa cruz para que eu pudesse dizer: eu tenho uma vida nova nele. Ainda que eu passe por dificuldades, ainda que eu passe por tribulações, eu estou firmado na rocha. Eu não vou desanimar, eu não vou abandonar, eu vou continuar, porque Ele é o meu Jesus e Ele disse que venceu o mundo. Eu quero orar por você. Será que você pode ficar em pé? Sabe, nesse momento eu quero orar por todas as pessoas que hoje, quem sabe, entenderam pela primeira vez que há uma vida nova para se viver. Talvez você nunca tinha ouvido falar a respeito de um Jesus que morreu por você para ser a tua pedra fundamental, para ser o teu alicerce, para ser aquele que te deixa firme sobre a rocha. Ainda que tudo mude, ainda que tudo passe, você permanecerá firme em Jesus. Sabe, Ele morreu por mim e para você, para que nós tivéssemos esse tipo de vida, esse tipo de benefício na vida. Ele morreu por mim e por você, para que as nossas maldições fossem canceladas na cruz. Ele morreu por mim e por você, para que as bênçãos, para que eu não corresse mais atrás de bênção, mas para que as bênçãos corressem atrás de mim. E talvez hoje você precisa dizer sim para Jesus. Sabe, a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10, que se com a nossa boca nós confessarmos que Jesus é o nosso Senhor e crermos no nosso coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, nós seríamos salvos. O que esse texto está dizendo? Nós teríamos a possibilidade de ter a pedra fundamental, que é Cristo, sobre os nossos pés. E ainda que tudo mude, ainda que as montanhas se abalem e se joguem no mar, eu estarei firme. E eu não serei levado com as ondas desse mundo, eu não serei levado com as opiniões desse mundo. Eu sou mais forte em Cristo e eu posso, assim como o texto diz, voar sobre os altos céus como as águias voam. Sabe, Jesus tem essa vida para você, Jesus tem essa vida para mim. E um dia eu tomei essa decisão e essa decisão mudou tudo para mim. A Bíblia diz: se com a nossa boca nós confessarmos, dizemos: Jesus, Tu és o Senhor, Tu és o dono do meu ser, eu quero entregar a minha vida para Ti, e crermos no nosso coração que Jesus é Filho de Deus, nós somos salvos. É o momento exato, eu abri isso aqui, é o momento exato em que nós podemos ter a certeza de uma vida eterna com o Pai e de uma vida nova aqui nessa terra. Por isso eu quero orar por todas as pessoas que hoje querem dizer: Jesus,
hoje é o dia, eu quero te receber na minha vida. Você precisa fazer isso, para que a sua vida comece a mudar completamente. Quem fez, literalmente não se arrepende, encontrou uma vida nova. E nós vamos fazer isso todos de olhos fechados, para que cada um tenha a oportunidade de privacidade no lugar aonde está. Todos nós estamos de olhos fechados, e ao contar 3, se essa for a sua decisão, de entregar a sua vida para Jesus, ou quem sabe, fazer a sua paz com Deus, renovar a sua paz com Deus, de olhos fechados mesmo, eu gostaria que você fizesse um sinal de mão, um aceno de mão, apenas para eu saber por quem eu vou orar. Eu vou orar daqui, você aí onde você está. Número 1, o Pai te ama tanto, que enviou o seu único Filho, para ser o teu refúgio, para ser a tua força, para ser o teu amor, para ser o teu consolo, para ser aquele que é o estrado sobre os nossos pés. Número 2, Jesus está aqui, falando ao meu coração e ao seu coração. Você ouviu essa mensagem, e você também ouviu essa voz que está falando dentro de você. Esse é o momento da sua decisão. E número 3, se você deseja entregar a sua vida para Jesus, ou renovar seus votos com o Senhor, coloca uma mão bem alto nos céus, bem alto, que eu quero orar por você. Amém, amém. Eu estou vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, amém, 16, 17, pode baixar a mão. Você pode baixar a sua mão, eu quero orar por você. Essa oração, eu vou pedir que você que tomou essa decisão, repita as minhas palavras depois de mim. É uma declaração de que você está entregando a sua vida para Ele. Lembrem-se, se nós declararmos com a nossa boca, mas nós vamos fazer isso junto com você, para te animar e te levar mais perto do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu entrego o meu coração nas tuas mãos. Nesta manhã eu declaro com a minha boca que Tu és o meu Senhor. Eu creio no meu coração que o Pai o ressuscitou dos mortos. Acessa o meu coração, acessa a minha vida, me leva para a Tua família, em nome de Jesus. E a igreja diz...